Olá, patriotas, conservadores e defensores da liberdade de todo o nosso amado Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde nós não temos medo de falar a verdade, onde nós rasgamos o roteiro da mídia tradicional e expomos os fatos crus e chocantes que o sistema tenta, a todo custo, esconder de você. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje é de revirar o estômago. Sente-se, preste muita atenção e assista este vídeo até o final, porque nós estamos diante de uma semana que vai entrar para a história do Brasil. Nós estamos presenciando o desmoronamento de um castelo de cartas podres construído pela esquerda, pelo atual desgoverno de Lula e por uma casta do Supremo Tribunal Federal que se acha dona do nosso país. Antes de mergulharmos nos escândalos, precisamos olhar para o cenário maior. Nós vivemos hoje uma guerra global contra a liberdade de expressão. O conservadorismo, os valores cristãos, a família tradicional e o patriotismo estão sob ataque direto de um sistema globalista que não aceita o poder nas mãos do povo. Nos Estados Unidos, nós vimos e continuamos vendo a perseguição implacável contra Donald Trump. Um líder que, assim como nosso eterno e legítimo líder Jair Messias Bolsonaro, ousou desafiar o Deep State, o Estado profundo, os burocratas engravatados que querem ditar como você deve viver, o que você deve pensar e o que você pode falar. Trump e Bolsonaro são símbolos de uma resistência que a esquerda odeia visceralmente. Eles odeiam Bolsonaro porque ele devolveu o orgulho de ser brasileiro, porque ele mostrou que o Brasil pode ser governado sem corrupção endêmica, defendendo a liberdade de mercado, a vida desde a concepção e, acima de tudo, a liberdade de expressão que hoje está sendo brutalmente esmagada no Brasil. Enquanto Bolsonaro deixou um legado de patriotismo, o que o atual presidente do Brasil, o ex-presidiário Lula, está fazendo com o nosso país? Destruição. Caos econômico e, claro, a volta dos gigantescos escândalos de corrupção. A semana que passou foi, sem sombra de dúvidas, a pior semana do governo do PT em todos os seus mandatos. O desespero deles é palpável, porque o povo está acordando. Uma pesquisa recente já mostrou que, no cenário político atual, o filho do nosso capitão, Flávio Bolsonaro, já aparece à frente do próprio Lula. O brasileiro não aguenta mais ser enganado. O brasileiro não aceita mais ver o seu dinheiro suado sendo drenado para financiar os caprichos de uma elite política e jurídica que despreza a nossa nação. E por falar em dinheiro suado e escândalos, vamos direto ao ponto nevrálgico da corrupção que explodiu no colo do atual governo, o Lulinha, o filho do presidente. Se você achava que já tinha visto o ápice da corrupção nos governos anteriores do PT, prepare-se para ficar estarrecido. O Lulinha foi delatado por duas pessoas que foram presas em uma grande investigação sobre o roubo do INSS. Prestem muita atenção na gravidade disso. Nós estamos falando de dinheiro desviado dos aposentados, do povo sofrido brasileiro que trabalhou a vida inteira para ter o mínimo de dignidade no final da vida. Segundo as investigações, Lulinha está recebendo uma mesada escandalosa de R$300 mil por mês, além de um montante absurdo de R$25 milhões que teriam vindo do careca do INSS, uma das figuras centrais desse esquema de roubo. Diante dessa denúncia bombástica, o que aconteceu no Congresso Nacional? A CPMI do INSS decidiu que era hora de agir. Eles pautaram a quebra do sigilo bancário do Lulinha para rastrear cada centavo desses milhões que ele supostamente recebeu do roubo dos velhinhos. Meus amigos, vocês não imaginam o desespero que tomou conta do Palácio do Planalto. O governo Lula nem dormiu na noite anterior à votação. A ordem vinda de cima era clara: tentar arquitetar de tudo e mobilizar toda a tropa de choque petista para blindar o filho do presidente. Afinal de contas, em pleno ano eleitoral, eles sabem que se o Lulinha for preso ou tiver suas contas totalmente expostas, o governo desaba de vez. O momento da votação na CPMI foi algo histórico e digno de um roteiro de filme de máfia. Foi realizada a votação simbólica dos requerimentos para quebrar o sigilo bancário do Lulinha. Apenas os deputados titulares puderam votar. E com exatos 7 votos a favor, os conservadores e parlamentares de bem venceram a votação, aprovando a quebra de sigilo bancário do filho do Lula. A pauta foi aprovada. A partir desse exato momento, o plenário virou um verdadeiro hospício esquerdista. A tropa de choque do governo entrou em curto-circuito. O povo do PT, incluindo o deputado Paulo Pimenta, ficou absolutamente revoltado e foi para cima da presidência da mesa de forma truculenta. Mas não parou por aí.
O deputado Rogério Correia, aquele mesmo petista famoso e conhecido como Rogério Fake News, perdeu totalmente as estribeiras. Pelo puro desespero de ver o filho de seu chefe político encurralado, Rogério Correia saiu agredindo todo mundo, tentando atacar fisicamente o presidente da CPMI. Eles ficaram loucos. Eles não aceitam que a lei se aplique a eles. Eles agem como se estivessem acima da justiça. Mas a aprovação dessa quebra de sigilo das contas bancárias de Lulinha é o primeiro prego no caixão desse governo nefasto. Como bem disse o deputado Gustavo Gayer, quebraram o sigilo do Lulinha, agora o governo cai. Mas a teia de corrupção e impunidade no Brasil não se limita ao poder executivo. O buraco, patriotas, é muito mais embaixo, e ele veste toga. Se você acha que a indignação para por aí, nós precisamos falar sobre o STF. Nós precisamos falar sobre a Suprema Corte do nosso país, uma instituição que deveria ser o pilar da justiça, o guardião da Constituição, mas que, na prática, tem agido para perseguir conservadores, censurar a direita e proteger os seus próprios aliados. E é aqui que os escândalos se tornam ainda mais tenebrosos. Vamos começar pelo senhor Ricardo Lewandowski, escolhido pelo PT para ocupar uma cadeira no STF no passado. Lewandowski saiu do STF, aposentou-se e, curiosamente, foi trabalhar como consultor para o Banco Master. E logo na sequência, ainda recebendo dinheiro do Banco Master, ele foi nomeado por Lula como ministro da Justiça. Ou seja, o homem que assumiu o cargo com o dever de combater o crime no Brasil estava, enquanto ministro da Justiça, recebendo sua mesadinha do Banco Master, por serviços de consultoria. O mesmo Lewandowski que, pasmem, negou a participação da Polícia Federal em uma ação conjunta com a Polícia Militar no Rio de Janeiro, que representaria um grande golpe contra as facções criminosas locais. Mas o escândalo da família Lewandowski fica muito pior quando olhamos para o seu filho. O filho de Ricardo Lewandowski é hoje alvo da CPMI do INSS por suspeitas de blindar fraudes. É impressionante. Parece que onde há um esquema gigantesco de corrupção, de alguma forma, os laços se conectam com o poder. O escritório de advocacia do filho de Lewandowski recebeu a exorbitante quantia de 5 milhões de reais do Banco Master, por serviços de consultoria. E sabe o que é mais assustador? O Banco Master pagou esses 5 milhões ao escritório de Lewandowski já quando ele ocupava a cadeira de ministro da Justiça de Lula. O ministério que deveria estar comandando as investigações, como a Polícia Federal, tinha no seu topo um homem cujo filho estava sendo financiado por entidades investigadas. Durante a CPMI, os parlamentares destrincharam a ligação profunda entre o ministro Lewandowski, seu filho, o Banco Master e o roubo escandaloso do INSS, onde cerca de 850 milhões de reais do povo sofrido brasileiro foram roubados. Uma parte desse dinheiro foi direcionada para o escritório do filho do então ministro da Justiça. E aqui entra o detalhe mais chocante, revelado em plena CPMI. Os pagamentos que iam para o escritório de advocacia do filho de Lewandowski pararam exatamente no dia 22 de abril. Ou seja, de forma milagrosa, os repasses cessaram apenas um dia antes da Polícia Federal deflagrar uma grande operação contra essa associação criminosa. Que coincidência inacreditável, não é mesmo? O chefe da Polícia Federal estava sob o comando de Lewandowski, que estava, figurativamente, com um olho apontando para a investigação e o outro olho vendo o filho receber dinheiro das entidades investigadas. Isso é um escárnio, é um tapa na cara da sociedade. E quando a bomba do Banco Master estourou e não deu mais para segurar o escândalo, Lewandowski acabou saindo do Ministério da Justiça. A esquerda tentou espalhar a narrativa de que ele saiu porque estava sendo sabotado pelos lulistas, mas a verdade cristalina é que ele abandonou o barco porque o seu filho estava atolado até o pescoço, recebendo dinheiro dessas fundações que estavam roubando os velhinhos do INSS. É por isso que ele precisou sair. Como afirmou Gustavo Gayer, nem a máfia na Itália, no seu mais alto grau de controle estatal, chegou perto do nível de audácia que estamos vendo no Brasil. Mas o STF e as suas conexões duvidosas não param em Lewandowski. A CPI do crime organizado, que está acontecendo no Senado Federal, jogou uma verdadeira bomba atômica em Brasília que vai deixar muita gente sem dormir. Essa CPI, que no começo parecia discreta e ninguém dava muita atenção, porque no Brasil o crime organizado parece irreversível, agora virou o maior nesadelo do sistema. E por quê? Porque eles chegaram na família do ministro Dias Toffoli.
A CPI aprovou a convocação obrigatória de José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, que são ninguém menos que os irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Segundo as investigações, os dois irmãos do ministro atuavam como laranjas da empresa chamada Maridit, uma empresa fantasma. Reportagens foram até o endereço registrado da Maridit e descobriram que não havia empresa nenhuma lá. E para que servia essa empresa de fachada? Ela estava sendo utilizada para captar dinheiro de Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, e aparentemente distribuir esse dinheiro para grandes autoridades da República. E a denúncia é devastadora. O ministro Dias Toffoli pode ser um sócio oculto dessa empresa de fachada. A CPI aprovou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático dessa empresa Maridit. O relator da CPI quer esclarecer com urgência as relações nebulosas da empresa da família de Toffoli com a REAG, uma gestora de fundos que está intimamente ligada ao Banco Master e, segundo as apurações, possui ligações até mesmo com o PCC. Os irmãos de Toffoli teriam vendido parte das cotas que tinham em um resort no Paraná para esse fundo controlado pela REAG, usando a empresa Maridit. O próprio Dias Toffoli precisou admitir neste mês que é de fato sócio da Maridit, se afastando do caso Banco Master para tentar abafar o caso, negando irregularidades. Mas a CPI aprovou um convite formal para que o próprio ministro Toffoli preste esclarecimentos ao colegiado. É óbvio que o sistema vai tentar blindá-lo, mas a desmoralização pública já está escancarada. E não podemos falar do STF sem tocar no nome do homem que tem atuado como o verdadeiro inquisidor e censor-mor da nação, Alexandre de Moraes. O homem que prende conservadores, censura opositores, cala a liberdade de expressão e manda prender sem o devido processo legal, agora também está na mira da CPI do crime organizado. Alexandre de Moraes também foi convidado a prestar esclarecimentos no Senado, e não apenas ele, mas a CPI também aprovou o convite para a sua esposa, a advogada Viviane Barsi. A CPI investiga o contrato da esposa de Alexandre de Moraes. Vocês acham que Moraes vai aceitar isso calado? O sistema já está entrando em colapso. Além dessas convocações, a CPI aprovou convites para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e para o atual presidente do Banco Central indicado por Lula, Gabriel Galípolo. Aliás, é de extrema gravidade notar que Galípolo, ao ser questionado, colocou sob sigilo todas as suas conversões e ligações telefônicas com Alexandre de Moraes. Por que tanto medo? O que eles conversam nas sombras que o povo brasileiro, o pagador de impostos, não pode saber? A revolta do establishment é nítida. Alexandre de Moraes está revoltado com o avanço dessas investigações. Na votação sobre a prisão no caso Brazão, ele demonstrou toda a sua fúria, chegando a declarar publicamente que cabeças vão rolar. O tom de ameaça de um magistrado que deveria ser imparcial é evidente. Ele até mesmo mandou colocar tornozeleira eletrônica em um vigilante da Receita Federal. Moraes vai usar toda a força da sua caneta para distribuir pancada e tentar silenciar qualquer um que investigue os podres do seu tribunal. Mas a verdade, meus amigos, é como a água. Ela sempre acha uma fissura para romper a represa. A comunidade internacional já está vendo o que o Brasil se tornou sob a mão de ferro dessa aliança entre o PT e a Suprema Corte. A prestigiada revista britânica The Economist, a revista de maior circulação no Reino Unido, soltou uma matéria estarrecedora, dizendo basicamente que o Supremo Tribunal Federal brasileiro está atuando como uma espécie de crime organizado. O mundo livre está percebendo a tirania que se instalou no Brasil. Quando os tribunais não seguem a Constituição e se unem à velha política corrupta para perseguir a direita, prender vozes dissidentes e proteger seus filhos e irmãos em escândalos milionários de corrupção envolvendo bancos obscuros, nós não vivemos mais em uma democracia. Mas é exatamente por isso que não podemos recuar. Esse ano é um ano divisor de águas. Muita coisa vai mudar. Temos Lulinha e suas supostas dezenas de milhões roubados dos aposentados sendo expostos e seu sigilo quebrado. Temos o escândalo de Lewandowski e seu filho com o Banco Master vindo à tona.
Temos os irmãos de Toffoli encurralados pela quebra de sigilos em uma empresa investigada por lavar dinheiro e ligada a fundos obscuros. E temos a esposa de Alexandre de Moraes sendo chamada a dar explicações no Congresso Nacional. As máscaras estão caindo. A narrativa da esquerda de que eles voltaram para salvar a democracia derreteu. Eles voltaram para saquear, para censurar e para se vingar de todos nós que acreditamos em Deus, pátria, família e liberdade. Nós precisamos nos manter firmes na trincheira conservadora. O legado de Jair Bolsonaro nos ensinou que nós somos a maioria. Nós amamos nossa bandeira verde e amarela. Nós não nos curvamos a ditadores togados, nem a presidentes condenados que retornaram à cena do crime. Nos Estados Unidos, Trump está lutando bravamente para resgatar a América do pântano globalista, defendendo nosso sagrado direito à liberdade de expressão, e nós, aqui no Brasil, temos que fazer a mesma coisa. A vitória na CPMI do INSS foi apenas o primeiro passo. Esse final de semana é um momento de festejar essa pequena vitória, mas acima de tudo é momento de irmos para as ruas. Nós precisamos exercer nosso direito constitucional de protestar e de cobrar justiça. Como foi convocado pelo deputado Gustavo Gayer e pelas lideranças da direita, neste domingo, dia 1º de março, nós precisamos lotar as ruas de todo o Brasil. Estaremos na Avenida Paulista, na Praça Tamandará, em Goiânia, a partir das 10 horas da manhã e em todas as capitais do nosso país. Você precisa olhar qual será o local de concentração na capital do seu estado e comparecer. Tire sua camisa do Brasil do armário, leve sua família e vá mostrar para esse sistema corrupto que nós não temos medo das ameaças deles. A censura pode tentar calar um ou outro. A caneta de um ministro autoritário pode tentar nos amedrontar com quebras de sigilo e prisões ilegais. Mas eles não podem prender um povo inteiro que acordou da Matrix. Eles não podem parar a força da verdade. E para que a verdade continue rompendo as bolhas da censura, eu preciso muito da sua ajuda agora. Se você se revolta com tudo que foi mostrado aqui, se você não aceita a ditadura do STF, a volta da corrupção avassaladora do PT, e se você defende incondicionalmente a liberdade de expressão e os valores conservadores defendidos por gigantes como Bolsonaro e Trump, você precisa deixar o seu like neste vídeo agora mesmo. O seu gostei é a nossa maior arma contra o algoritmo das plataformas que tenta todos os dias esconder esse tipo de informação. O seu like diz para o YouTube que essa mensagem importa e que o povo brasileiro quer a verdade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma denúncia. Nós estamos de olho no sistema 24 horas por dia. Compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. Mande para a sua família, para aquele seu amigo que ainda assiste à velha mídia e acha que o governo Lula é uma maravilha. Mostre para eles o escândalo do Lulinha. Mostre o escândalo do Lewandowski, do Toffoli e do Moraes. Vamos juntos, patriotas. Deus abençoe o Brasil. Fiquem firmes, vamos para as ruas e até o próximo vídeo. A verdade sempre vence.